A gente tem trabalhado bastante o tema ele é foco do Sebrae São Paulo há muitos anos. E com a minha chegada aqui, com a equipe olhando para a região, a gente entendeu que existem vários atrativos, riquezas culturais, históricas, de empreendedores, de belezas naturais, que são únicas da nossa região. E aí a gente começou a fazer um movimento de organizar isso e começar a falar com as lideranças. Então ele não é um fórum somente do olhar do Sebrae para o desenvolvimento do pequeno empreendedor. Ele é também um pedido e um movimento de lideranças que já atuam no turismo. E aí, vamos se unir, vamos criar uma rede que tem interesse em fazer o melhor pelo Sudoeste Paulista. E aí nasce o fórum para trazer principalmente dois temas principais. O que a gestão pública está fazendo de intervenção, e isso municipal, estadual, federal, e o que o empreendedor pode fazer para aproveitar e gerar renda e empreender o seu sonho nesse setor. Então, nasce muito disso. E aí o André Scalco, nosso gestor de turismo, abraçou e está liderando esse movimento. E qual é a importância do turismo para o desenvolvimento regional no Sudoeste Paulista? É muito bacana, né, esse tema. A economia, ela tem diversos importância, né, para o setor de desenvolvimento. O turismo é uma cadeia, né, de negócios, da qual ela traz uma potencialidade do microempreendedor, né, dos empresários, da região, poder se desenvolver e preservar, né, o que aqui tem. Todo o aspecto cultural que existe no território, toda a parte da beleza natural que aqui existe, ser transformada em negócios. Temos diversas regiões da qual exploram o turismo de forma muito latente e que traz renda, e isso é transbordado para a comunidade. Então a comunidade, ela, né, recebe essa parte da geração de renda, então trazendo turista para a região. O recurso vem de fora e fica no município. Então o que motivou, o que estamos pensando em levar por evento essa oportunidade, entender que existe oportunidade dentro desse segmento de negócios, e que isso pode acontecer, ela já acontece. A ideia é com que a gente transborde isso, consiga levar isso para mais empresários, trazer mais turista para cá, para que o desenvolvimento ele aconteça de maneira, né, sustentável, de maneira com que toda a comunidade ganhe. Aproveitando a nossa região, a região aqui do Sudoeste Paulista, ela tem um recorte que a gente chama de uma região turística dos Cânions Paulista, que é a RT Cânions Paulista. Ela envolve 7 municípios da região, que contempla toda a região dos Cânions. E aí, como o Wilson bem colocou, as lideranças aqui, elas trabalham já em sinergia, em sintonia, para o turismo acontecer de maneira regional. Então, um município único, tentar, né, fazer o desenvolvimento do turismo é possível. Agora, você trazendo a região como um todo, é muito mais fácil de levar essa informação para fora, né? Para quem está em São Paulo, a gente está próximo aqui de Curitiba, a gente está próximo de grandes centros, que ele vem para o território, né? Vem para a região, não para conhecer um município, ele vem para conhecer as riquezas que aqui tem. E aí não se tem divisa, né? Se estamos em Itapeva, se estamos em Itaberá, se estamos em Bom Sucesso, se estamos em Tararé. O turista, ele vai aonde ele tem, né, a receptividade, onde ele se sente bem, onde ele tem, né, como usufruir, né, de algo que ele está pensando. Então, a possibilidade é muito maior quando você tem uma comunidade, uma região abraçando a causa, né, a ideia. Eu enxergo assim, talvez o turismo seja um dos únicos setores que vai trabalhar da educação infantil até o desenvolvimento de indústrias que podem pegar uma manufatura e transformar num produto mais acabado, gerando valor. Então ele passa desde a inclusão de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão excluídas talvez de uma geração de renda via empreendedorismo, para poder transformar o agronegócio, a indústria, o comércio, o serviço. Então uma cadeia extensa
e que tem essa possibilidade de gerar riqueza e desenvolvimento para a região. E a gente está apostando muito nisso, não como uma ideia, mas como uma potência que vem se falando há muito tempo e que agora vai começar a acontecer para o movimento coletivo, não individual só de algumas partes. Então, não é fácil fazer isso, é desafiador, mas a gente vê de uma forma muito positiva esse crescimento. E como é que vai ser a programação desse evento? Quais serão os temas discutidos? Essa é com o Andrezão. Vai, André. Vamos lá. Pensamos no fórum em dois eixos, 2 segmentos. Um deles é para o poder público, lembrando que o turismo ele acontece não somente com o poder público, é muito comum, mas a prefeitura não faz, né? O órgão público não faz. O turismo ele se desenvolve através, sim, da estruturação do poder público, porém o empresário é peça fundamental nesse desenvolvimento. Um turista que chega na região, ele não vai contratar a prefeitura para se hospedar, para se alimentar, para contemplar um atrativo. Então o fórum vai trabalhar com essas 2 temáticas. O que temos hoje de importante para o poder público tá analisando e tá pensando e tá desenvolvendo. Teremos a presença, né, da Secretaria da Setur, que é a Secretaria de Estado, estará presente no nosso evento, trazendo as informações e o regramento para que os municípios se enquadrem na legislação que existe dentro do turismo. Então existe uma série de regramentos do qual os municípios têm que se adequar para que possa receber recurso, para que possa vir emendas parlamentares, está inserido no mapa do turismo, no mapa nacional do turismo, é uma exigência para que os municípios possam receber recurso. Então vamos trazer todas essas informações para que o gestor público ali tenha o caminho para manter a sua prefeitura dentro da legislação e assim receber recurso, poder trabalhar, né, todo esse aspecto. É importante dentro ainda do setor público a parte dos contours, né? Cada município possui os conselhos de desenvolvimento do turismo, onde são órgãos, né, consultivos que podem estar trazendo. Então esse aspecto do poder público a gente vai estar tratando no assunto e vamos trazer também informações muito importantes para os empresários, que aí os empresários vão ter toda uma gama de apresentações. Estamos trazendo a nossa gestora estadual de turismo, da qual tem um conhecimento muito profundo na questão do desenvolvimento dos empresários para o segmento do turismo. Então, trazendo exemplos de Portugal, trazendo exemplos de outras regiões que se desenvolvem e mostrando essa oportunidade, que esse território, de maneira organizada, se organizando, ele pode sim expandir a captação de turistas, se tornar cada vez mais forte essa visão do turismo dentro desses municípios. E aí teremos ainda a parte das governanças representadas, a diretoria do Sebrae estará presente, e aí eu acho que faço até uma ressalva para o Wilson trazer a importância que o Sebrae vê o desenvolvimento das empresas através do turismo, né, com a presença do nosso superintendente. Aí se o Wilson quiser trazer um pouco isso. É muito legal assim a gente conseguir trazer pessoas importantes no sentido de olharem para aquilo que existe no nosso território, o que é potência, e estarem presentes para poder trazer a experiência que eles têm de desenvolvimento de outros territórios para cá. Então o Nelson Hervey, que é o nosso superintendente do Sebrae, o Marco Vignoli, que enviará o nosso assessor Guariba para poder fazer a representação da diretoria técnica, estará aqui também. A Aline Delmanto, gestora estadual de turismo do Sebrae, também estará aqui. E aí, quando eu trago essas pessoas, eu trago toda a bagagem de conhecimento que elas podem compartilhar na gestão pública e com os empreendedores. E temos também um lado da Secretaria de Turismo, trazendo a Ana Clemente, que, né, ela é a embaixadora aí do turismo no estado, sabe bastante das políticas que foram desenvolvidas, porque não adianta ter política se não tem acesso. E a gente precisa fazer essa informação. A rádio tem esse papel principal de
levar esse conteúdo para sua audiência. Então, nós também temos essa missão. Como que as pessoas descobrem o que existe e como que pode acessar. Então, essas são partes importantes. E a gente entende que se tiver governança e liderança que não trabalha numa posição de passividade e dependência, mas sim de ir atrás e construir o que quer fazer do turismo de Itapeva, região, para daqui 5, 10 anos, as coisas vão acontecer e vão acontecer rápido. Então, por isso que a gente está trabalhando também esse movimento com pessoas que já estão com a mão na massa, de uma forma organizada. Então, será muito relevante. A nossa gestão estadual criou um programa chamado Cidade Empreendedora, e esse Cidade Empreendedora foi aderido por diversos municípios da nossa região e que trabalha isso, esse fortalecimento da escola até os negócios. Então, a gente acredita muito que vai ser um bom fórum, tem que estar presente, tem que estar lá aprendendo, compartilhando, fazendo relacionamento. Uma grande oportunidade. Agora, o que é o programa Mais Turismo, Mais Negócios que será lançado durante o evento? O programa Mais Turismo, Mais Negócio é um reposicionamento da marca do Sebrae quando atua nesse setor. Então, o programa Mais Turismo, Mais Negócio foi para despertar naquele trade que atua com turismo, o guia, a pousada, o artesão, para que ele se reconheça que não é só a sua arte ou a sua atividade de geração de renda, mas que ele enxergue isso como um negócio, como um modelo a ser trabalhado na gestão, na comercialização, no marketing, na comunicação, e fazer do turismo uma potência para que a empresa dele possa crescer e ele possa desenvolver o território. Então, a gente vai apresentar esse programa, ainda a trilha está sobre segredo, para que a gente possa trazer algo muito especial para eles, mas é isso, a gente vai capacitar a cadeia do turismo, e é um programa que começa esse ano, se estende para o ano que vem, e depois a gente vai criando ciclos avançados conforme esse empreendedor do turismo vai avançando. E o Cidade Empreendedora é a parte do Sebrae São Paulo que ajuda a gestão pública a estruturar o turismo na parte pública. Então, nós estamos oferecendo consultorias para os municípios da nossa região, de forma gratuita, 100% subsidiado. O Sebrae contrata tudo isso e vai ajudando o poder público a se estruturar processos, legislação, arcabouço legal. Então, é bem interessante. Que oportunidade, né? Agora, para quem o fórum é destinado? Bom, esse é um ponto bastante importante. O empresário, o empreendedor que está aí, né, ouvindo, muitas vezes não se enxerga como, poxa, eu não faço parte disso, mas eu tenho um restaurante, tenho uma pousada, eu tenho uma rede, um hotel, né, um meio de hospedagem, eu sou da área de artesanato, eu sou um artesão, eu sou guia, agenciamento de turismo. Então a cadeia do turismo ela é muito grande, ela envolve a parte de transporte. Eu sou um taxista, eu trabalho, faço locação de vans e tudo mais. Então, para esse empreendedor, ele pode sim estar fazendo parte, né? A gente trazendo informações muito importantes para o desenvolvimento desses negócios, porque o turismo é uma experiência. Eu encontrar no meu estabelecimento, criar uma experiência que eu possa atrair esse cliente, e existem diversas formas de se criar experiências. Então, isso que vamos estar trazendo para o empresário. Quem é produtor rural e tem uma possibilidade ali de montar algo, né? Nós temos aqui na região uma rota de cicloturismo que passa em diversos bairros, que há oportunidade de se criar experiências para que esse turista possa usufruir de algum serviço, de algum produto. Pessoal que trabalha com a parte de artesanais, de queijos artesanais e todo outro tipo de produto que seja, né, de fabricação artesanal, os cafés rurais. Então, os empresários, empreendedores desse segmento estão super convidados para estar presente, né, no fórum, e fazer parte desse desenvolvimento do projeto Mais Turismo, Mais Negócio, que a partir do fórum vai estar se desenvolvendo na região. Então, a parte do empreendedor
né, todos esses segmentos entusiastas do turismo, e da parte do poder público teremos a presença de prefeitos, de representantes, todos a parte de secretários e diretores de turismo, para trazer essa parte do arcabouço legal, da questão da legislação, que também é um conjunto de situações que faz com que o turismo se desenvolva na região. Uma esperança para a gente, né? Para que a gente desenvolva o nosso turismo. Agora, quais são os benefícios que os participantes vão ter ao participar, a estar lá no fórum? Acho que a primeira coisa, assim, é acesso a um conhecimento que às vezes não está chegando para a gente. Então, o que existe e foi feito para o empreendedor do turismo utilizar. Então, quais são as políticas, se tem linha de crédito, se tem algo que a gente pode preparar um município para que o município crie um ambiente melhor de desenvolvimento para aquele que quer montar o seu negócio. E para quem tem uma empresa ou atua no setor de turismo, ter acesso a essa parte de políticas públicas que você pode se preparar para poder se candidatar e captar alguns editais, e também a gestão do negócio. Então o Sebrae sempre trabalha com esse foco de melhorar a gestão daquele operador do turismo para que ele consiga de fato ter uma saúde financeira e aí ele fazer novos investimentos. Nós sabemos que 98% dos negócios brasileiros são micro e pequenas empresas. Isso não é diferente quando eu venho para a nossa região. Então, se esse pequeno empreendedor amadurece a sua gestão, cresce, ele contrata mais, ele faz o giro da economia acontecer de forma local, e isso vai distribuindo renda, e a gente vai principalmente dando esperança que não preciso ficar a vida toda, por exemplo, em políticas de benefícios governamentais, que não tem problema nenhum, mas às vezes não sair dela porque você não tem esperança do que empreender, o que está dando certo. Acho que é um papel de todos nós influenciarmos a sociedade a ser mais rica e mais próspera. Então, lá você vai poder encontrar esse conhecimento técnico do turismo, pessoas que estão fazendo, empreendedores que estão colocando a mão na massa e se unir a essa rede que vai fazer a diferença para o Sudoeste Paulista. A gente acredita muito nesse movimento coletivo. E como que o turismo pode ser uma alternativa econômica viável para os pequenos municípios menores da região? Bom, para os municípios é uma alternativa para que se possa explorar o que já temos naturalmente no território. E como falei anteriormente, trazer insights e oportunidades para se criar essa experiência. Porque a gente já tem a beleza, a riqueza natural já existe. Agora trazer isso acoplado à cultura, a parte de trazer um produto diferenciado para esse turista, trazer situações da qual eu crie uma experiência, da qual eu queira participar, né, da qual queira estar. Então, os municípios, né, e os pequenos empreendimentos têm sonhos, eles têm projetos, e esse projeto pode sim estar pensando em atender um turista, né, um nicho específico de turista. Então falamos aqui de cicloturismo, mas tem a parte de cavalgada. Então eu tenho estabelecimento, poxa, eu gosto disso, por que não desenvolver então um produto para que eu possa atender um cliente específico? E existem no grande centro uma necessidade muito grande de se acessar o turismo, principalmente pós-pandemia, esse turismo mais natural, essa parte mais, né, de ter um isolamento. Então a gente costuma falar no grande centro, a criança ela não sabe de onde sai o leite da vaca, um exemplo que a gente dá. Então aqui para nós é muito comum. Então as experiências ela pode ser criada. Então esse insight do que é possível, de como fazer, e o mais importante, Lima, é com que esse empresário esteja integrado na cadeia. Saber o que está acontecendo, porque o desenvolvimento do turismo ele se dá através de uma governança, e aí o Sebrae é uma cadeira dentro dessa governança, mas o empresariado ele precisa fazer parte, ele precisa trazer ideias, ele precisa estar junto para o desenvolvimento acontecer juntamente com o poder público, e a gente tirar aquela situação do qual o turismo acontece através do poder público, e é o inverso, é o empresário com o que faz o turismo acontecer. A gente tem em outras regiões
a questão náutica, por exemplo, aonde foi se desenvolvido uma série de produtos para que, poxa, eu tinha a riqueza natural da represa, e aí foi desenvolvido passeios temáticos, né, com aqueles barcos com toboágua. Então, não existia a riqueza. E aí eu trago o produto. Então, esse estímulo da criação do produto é muito importante, e é isso que a gente vai estimular. E o fórum é um primeiro passo para que a gente conheça os empresários, para que os empresários façam parte de um projeto, e esse programa de desenvolvimento ele vai acontecendo ao longo do tempo. E quais ações práticas o Sebrae tem promovido para fortalecer o setor? Bom, a gente lidera alguns movimentos junto também à gestão pública federal, estadual. Então o Sebrae sempre está tentando se alinhar a essa política de desenvolvimento regional e do território. Então, contribuindo, participando de como nunca deixar aquele que precisa entrar e ser incluído na sociedade para gerar renda, e nem o pequeno empreendedor, que essa é a nossa missão. E aí eu venho para um lado que é o lado que é o core do Sebrae, né? Que a gente tem consultorias técnicas, especialistas credenciados do Sebrae para atender aquele que atua no setor. Então, se ele está precisando desenvolver um produto com um apelo turístico, o Sebrae contrata uma consultoria técnica e entrega isso para o pequeno empreendedor. Muitas vezes 100% subsidiada, outras vezes com uma contrapartida muito pequena do que custaria contratar isso no mercado. E a gente tem oficinas, a gente tem o que chama de missões, que são viagens para as principais feiras do mercado de turismo. Nós temos missões internacionais, com aquele empreendedor que está com uma musculatura maior, ele pode ir para fora, ver o que está acontecendo lá fora, voltar para cá, participar de workshops que o Sebrae pratica para implantar isso no seu negócio. A gente tem rodadas de negócio, o Sebrae abriu agora uma frente que é uma frente de exportação. Então a gente tem que lembrar que o turismo ele não tem fronteira. Então, se eu tenho grandes parques estaduais na nossa região, se a gente tem um Canyon Paulista que talvez não, ele é uma das belezas mais incríveis que eu já pude deslumbrar, e que às vezes a gente não está fazendo essa informação chegar lá fora. E ela pode chegar através de qualquer empreendedor que conhece alguém que mora lá fora e que pode compartilhar um post que você tem hoje aqui na sua região. A gente tem que lembrar que não é só através das relações comerciais que o turismo aparece na vida das pessoas. Então eu posso pegar o que está acontecendo aqui, lógico, organizar, roteirizar isso, criar um produto turístico e fazer esse produto chegar fora do país também. Então a gente já vê esse movimento acontecendo em algumas regiões. Lá no Alto Vale a gente tem recebido bastante turistas que são de fora do país, e aí a gente entende que aqui também cabe isso. E às vezes até mas vem de uma forma muito ainda incipiente, aleatória, sabe? Passa por aqui, descobre por aqui. Na verdade, de uma forma livre. E aí, Nima, uma das coisas que gera valor, que a gente às vezes valoriza muito quando vai para fora, é você chegar num lugar, ter um pacote com roteiro, com um guia que te explica, que você aprende. E aqui não, às vezes a gente não deixa isso acontecer. E turismo é isso. Turismo é organização, criar produtos, roteiros, colocar isso para ser vendido e comercializado, porque senão não vai criar competitividade para nossa região. Lembre-se que quando você quer viajar, você pensa em milhares de destinos. O que vai fazer esse turista escolher a nossa região em prol de outras regiões que estão mais organizadas? Então a gente precisa, junto com o Sebrae é só uma cadeira, mas a gente tem vários parceiros envolvidos, tem a Canyons Paulistas, tem a rede sociotécnica, o Sebrae sempre trabalha com o Senac, Senar e outras entidades, para a gente formatar conhecimento técnico, conhecimento de gestão e produtos comercializáveis e competitivos. Então a gente vai sempre dar esse suporte para o empreendedor. Quanta possibilidade nós temos aqui, né? Então você que está nos acompanhando, empresários, gestores, enfim, a população em geral, não esquece, nós temos esse evento acontecendo. Local mais uma vez, horário, como é que vai funcionar, para a gente já fazer o chamado para quem ainda não está por dentro do que vai acontecer aqui em Itararé. Legal, então o fórum ele acontece no dia 23, nessa próxima terça-feira, às 13h30, no Teatro Municipal de Itararé.
Certo. Está rodando nas redes sociais e nos canais aí de comunicação um formulário de inscrição, né? O pessoal aqui da rádio, talvez a gente possa colocar o formulário em algum lugar, mas a gente tem um telefone que podem entrar em contato, que é o telefone do nosso escritório regional, através do WhatsApp, e fazer a inscrição. Eu vou falar aqui o telefone 15 99103 1699. Então, atenção, você que está nos ouvindo, se interessou, entre em contato nesse número, mais uma vez o nosso querido André vai falar. É o telefone 15 99103 1699. E o evento é gratuito, não é isso? O evento é gratuito. Nada. Olha só. Né, vai estar com todo... Vai ser um prazer recebê-los a todos para poder conversar sobre esse tema que é tão relevante aqui para a nossa região.